E aí, pessoal, beleza? Nesse vídeo nós vamos estar falando sobre a excelência da sabedoria. A gente sabe que a sabedoria vem de Deus, e se a gente seguir essa sabedoria, se a gente seguir os preceitos dessa sabedoria que Deus nos dá, a nossa vida muda completamente. E nesse texto que a gente vai estar vendo hoje sobre a excelência da sabedoria, nós vamos pegar uma relação do que se a gente fizer, Deus nos orienta a fazer, o que pode acontecer na nossa vida. Então, vamos ali em Provérbios capítulo 2, do versículo 1 ao 22, para a gente estar fazendo ali uma analogia, para a gente estar fazendo ali um estudo em cima disso. Do versículo 1 ao 8, Deus mostra para a gente o que se a gente fizer com essa sabedoria, se a gente seguir as orientações da sabedoria dele, o que pode acontecer a partir do versículo 9. Então ele mostra para a gente do versículo 1 ao 8 o que é para fazer e do 9 em diante o que acontece se a gente fizer. Então vamos aqui, eu vou deixar a minha tela do tablet aqui aberta e vamos ver o que acontece, né? Se a gente fizer, a gente seguir a sabedoria que Deus dá através do Espírito Santo de Deus. Vamos lá, Provérbios 2, no versículo 1. Vamos destacando aqui, ó. Vou destacar aqui para vocês, ó. Então vamos começar. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos. Primeira parte que eu quero destacar aqui para vocês é essa daqui, ó. Se você guardar no coração, vamos colocar aqui, ó. Guardar no coração os meus mandamentos. Guardar no coração a minha palavra. Se você guardar no coração o que Deus dá através da palavra, através dos mandamentos dele, através da Bíblia, né? O que pode acontecer? Ó? Vamos ver aqui no versículo 9, um pouquinho para baixo. O que acontece se você guardar a palavra no coração? Ó? Então, você entenderá a justiça, o juízo e a equidade de todas as boas veredas. Então, se você guardar no coração a palavra de Deus, você começa a entender a justiça de Deus, começa a entender o porquê que está acontecendo algumas coisas na sua vida que não tem explicação, né? Vamos continuar aqui para não ficar muito longo o nosso vídeo. Versículo 2, voltamos ali no versículo 2. Se você der ouvidos à sabedoria, inclinar o seu coração ao entendimento. Sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, vamos voltar aqui, ó. Se você der ouvidos à sabedoria, inclinar o seu coração ao entendimento. Então ele está falando aqui para você, ó, dar ouvidos. Dar ouvidos. Se você der ouvidos à sabedoria, inclinar o seu coração ao entendimento. O que está acontecendo? O que ele está falando? Não basta você guardar no coração a palavra. Você também tem que dar ouvidos, tem que entender. E ali para baixo, a partir do versículo 10, porque a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. Então, quando você dá ouvidos a isso, o que acontece? O discernimento o guardará. Então, quando você guarda no coração e dá ouvidos à palavra, você começa a ter discernimento, você começa a entender o que é bom, o que é mal, você começa a entender o que você está fazendo hoje é pecado ou não é. Então você começa a entender tanto a justiça de Deus quanto discernir essa justiça, discernir o bem do mal de verdade, né? Discernir o que está acontecendo na sua vida, se é por conta de algo que você mesmo está fazendo. Muitas vezes a gente joga tudo nas costas do diabo, né? É o diabo, é o capeta que está me atacando, é demônio, não sei o que, mas não, às vezes é você, só você, né? Que está acontecendo aí e não está sabendo discernir as suas atitudes. Voltando aqui, ó, vamos mais para lá. Versículo 3. Sim, se você perder inteligência, entrar para entendimento. Se buscar sabedoria como a prata e a procurar como se procuram os tesouros escondidos. Então, se você buscar a sabedoria como você busca a prata e procura os tesouros escondidos, se você buscar essa sabedoria, como você busca o seu trabalho, como você busca o seu pão de cada dia, como você tem essa ganância por dinheiro, o que vai acontecer? Ó? Versículo 12. A sabedoria livrará do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. Então, se você começar a buscar com tanta ganância, a mesma ganância do lado do sentido bom, no sentido
a ganância, uma gana, né? Uma palavra menor, uma gana, uma vontade, a mesma vontade que você tem em buscar o dinheiro para você se sustentar. Se você buscar essa sabedoria, o que acontece? A sabedoria vai começar a livrar você dos caminhos do mal que você está buscando. O que está acontecendo aqui? Você está guardando no coração, você está entendendo o que está fazendo, e você está buscando cada vez mais a palavra. Veja que são 3 pontos até agora que a gente pôs ali, que se você conseguir seguir esses pontos, você é livrado do mal, você começa a discernir o bem do mal, as coisas erradas que você está acontecendo, você começa a abrir os seus olhos para o bem e para o mal, começa a abrir os seus olhos para o caminho que você está seguindo, se é um caminho bom, se não é um caminho bom, o que está acontecendo na sua vida, né? Voltando aqui, ó, versículo 6, que a sabedoria dá, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que andam com integridade, guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos seus santos. O 6 diz assim, ó, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem conhecimento e inteligência. O Senhor dá a sabedoria. Ó, o Senhor dá a sabedoria. A sabedoria não vem de nós. Quando você começa a entender isso, você começa a entender que nada que você faz, os dons que você tem, as coisas que você faz, as coisas que você fala, não vem de você, vem de Deus. Ele dá a sabedoria da sua boca, do seu espírito, do seu sopro, vem o entendimento e o conhecimento, a inteligência. Deus sopra vida. Deus te deu a vida. Deus te dá tudo o que você tem. Deus te dá a sabedoria, Deus te dá o conhecimento, Deus te dá a forma de falar, Deus te dá o seu dom. Se você é bom em comunicação, é Deus que te deu. Se você é bom em dar aula, é Deus que te deu esse dom. Se você tem um ministério pastoral, é Deus que te deu esse ministério. Então, Deus te dá o ministério, Deus te dá tudo, todos os dons que você tem. E tem que preservar esses dons, né? E aí, ó, o último ponto aqui, ó, no versículo 8, é o escudo que anda guardando as veredas da justiça e conservando os caminhos dos santos. E aí a gente pula lá pro finalzinho, ó, aqui no meio aqui, ele fala do que Deus está te preservando, né, do caminho do bem e do mal, do homem que diz coisas perversas, dos que abandonam as veredas da retidão para andarem nos caminhos das trevas, dos que têm prazer. Então ele vai citando ali as coisas que alguns pontos que Deus está te livrando ali se você começar a seguir essa sabedoria. Aí lá no final, ó, porque é da casa dela, daí fala da mulher adúltera, todos os que dirigem a casa da mulher, e aí no 20, tendo a sabedoria, você andará, ó, vou grifar aqui, ó, tendo a sabedoria, você andará pelo caminho dos homens de bem, e guardará as veredas dos justos. Então, tendo tudo isso, você vai andar no caminho do bem, e vai andar no caminho dos justos, até chegar no verdadeiro caminho, verdade e a vida, na verdadeira sabedoria, que é Jesus. Se você fizer tudo isso, se você estiver nesse caminho, se você aceitar essa sabedoria, se você conseguir seguir essa sabedoria, você está seguindo o caminho de Jesus. É isso que ele está falando para a gente. Mas veja bem, ó, voltando lá em cima, nos versículos acima, o que ele diz para a gente? Ó? Se, ó, meu filho, se, vou grifar aqui, ó, se você aceitar, se você der ouvidos, se você pedir inteligência, se você buscar. Então o que ele está falando? Se você fizer isso, se você fizer aquilo, se você fizer aquilo outro. Isso quer dizer que você não é obrigado a fazer. É uma opção sua, você tem um livre-arbítrio. Se você não quiser fazer isso, você não faça. Mas você tem que entender que você vai ter as consequências. Aí você precisa entender que você vai sofrer as consequências. Mas, se você fizer tudo isso, seguir todos os passos que a sabedoria te dá, que Deus dá a sabedoria e o conhecimento para você através do Espírito Santo, se você seguir o caminho do Espírito Santo, o caminho que o Espírito Santo está levando você, aí, meu filho, o que acontece? Você vai ter
justiça, iniquidade, boas veredas, bons trabalhos, né? Você vai ter discernimento, você vai seguir o caminho do bem, você vai saber discernir o caminho do bem e do mal, você vai ser uma pessoa justa e você vai ser uma pessoa próspera. Então é isso que o texto fala aqui pra gente. A excelência de seguir a sabedoria. A excelência de seguir a sabedoria é isso daqui que eu estou mostrando para vocês. Beleza? Gostou do vídeo? Então, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aí os seus comentários para ver se você gostou do que a gente está fazendo aqui. Beleza? Até a próxima!